Olá, eu sou a Luciana e vou apresentar para vocês meu trabalho, Disponibilidade versus Custos, um estudo de caso de dimensionamento de frota para operações aéreas à luz sistêmica do suporte integrado do produto. Inicialmente, eu vou trazer para vocês a agenda. Primeiro eu vou trazer uma introdução, depois a revisão bibliográfica feita no trabalho, a metodologia escolhida, a análise e interpretação de dados, as conclusões e as referências utilizadas. O gerenciamento de uma frota de aeronaves é um problema complexo, porque envolve diversas disciplinas, equipamentos, indicadores, materiais, ferramentas, e isso acaba dificultando a tomada de decisão. Ao mesmo tempo, as margens financeiras atingidas pelas operadoras são pequenas. Então, dessa forma, a busca por eficiência e eficácia está cada vez mais presente na realidade dessas empresas. E um dos dilemas vividos não só por essas companhias aéreas, mas por qualquer instituição que gerencia operações aéreas, é a escolha da utilização das aeronaves. Muitas vezes opta por utilizá-las em seu nível máximo, sem considerar as operações a médio e longo prazo, né? As consequências que essas operações a longo e médio prazo podem trazer. No entanto, pode existir uma forma de utilização que seja mais recomendável, mais saudável, vinda do time de gerenciamento do suporte, do ponto de vista de manutenção e dos outros elementos, né, que compõem esse suporte integrado do produto. Então, uma vez que é definido o esforço aéreo a ser cumprido, né, tanto nas companhias aéreas quanto em instituições, o dimensionamento da frota é determinado de acordo com esse esforço aéreo. E nem sempre o gerenciamento do suporte dessa frota é considerado. Então, essa escolha de dimensionamento pode refletir em uma superutilização das aeronaves. Então, tendo isso em mente, né, o presente trabalho ele modela o tamanho ideal da frota para o cumprimento de um certo esforço aéreo, do ponto de vista de manutenção e dos demais elementos do suporte integrado do produto. A revisão bibliográfica, ela traz inicialmente uma revisão sobre o suporte integrado do produto, que vem do inglês Integrated Product Support, da sigla IPS. E ela se originou da necessidade de soluções, né, essas demandas logísticas frente às demandas operacionais, que é exatamente o que trata esse trabalho, né, a fundo, a necessidade de fazer um dimensionamento de frota, mas ao mesmo tempo não levando em consideração somente as operações, mas também o suporte, né, durante o ciclo de vida dessas aeronaves, né? E o IPS, né, esse suporte integrado do produto de uma aeronave, é a gestão das atividades de suporte e dos elementos que a compõem durante todo o ciclo de vida, né, de forma que sejam entregues no tempo certo e com um bom custo-benefício. E dentro, né, de todos esses elementos, a gente tem a engenharia do suporte continuado, o suporte a suprimentos, treinamentos, pessoal, dados técnicos, né? E dentro dessas atividades tem uma que chama atenção para esse trabalho, que é o gerenciamento do suporte ao produto, que é responsável por elaborar o plano de suporte e, entre outras atividades, ele lida com o impacto, né, da quantidade de aeronaves necessárias para realizar um determinado esforço aéreo. Essa avaliação analisa todo o ciclo de vida, né, do produto e o impacto da capacidade de suporte, né, da organização em termos de pessoal, infraestrutura, equipamentos, manutenção, transporte, treinamento. Então, um dos objetivos do gerente de suporte ao produto é a sugestão de estratégias de dimensionamento de frota para um funcionamento da operação por meio de uma visão sistêmica. Trazendo, né, alguns problemas encontrados, né, de acordo com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, um grande número de estudos e relatórios indicam que os problemas eles frequentemente surgem na definição inicial dos requisitos, né, naquela fase de desenvolvimento, e possui um impacto significante no orçamento, né, durante todo o ciclo de vida. Outro grande problema é a coleta e análise de dados, né, assim como o estudo da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, ele recomenda melhorias na coleta e análise de dados para confrontar os problemas de desempenho, né? Porque esses indicadores, essas deficiências nesses indicadores, vêm sendo responsável, né, por grande parte dos problemas que essas aeronaves têm em campo, né? E geram preocupação com o que é mais importante, né? Que é a prontidão e a disponibilidade da frota. E quando você traz esse problema, né, aplica esse problema à taxa de utilização das aeronaves, a coleta dos dados durante essa fase de operação pode trazer um cenário com uma perspectiva diferente em relação aos custos, certo? E, ao mesmo tempo,
a gente tem dados, né, a experiência vem trazendo dados de que a maioria, né, a grande maioria dos custos, né, durante o ciclo de vida de um dado sistema está associado às atividades de suporte operacional, principalmente de manutenção, né, aproximadamente 75% do custo total em alguns casos. Então, para diminuir essa questão dos custos altos, né, as empresas e órgãos governamentais, eles procuram voar ao máximo as aeronaves da sua frota, né, tem uma alta taxa de utilização. E esses custos fixos acabam sendo pagos com a aeronave voando ou não. Então, realizar o dimensionamento da frota para um cumprimento de um certo esforço aéreo, sem considerar manutenções e todo o suporte operacional, pode comprometer os custos ao longo do ciclo de vida, né, desse sistema. Trazendo por um outro ponto, né, por uma visão das companhias aéreas, muitas companhias aéreas optam pelo arrendamento, né, das aeronaves. E o arrendamento, que vem do inglês leasing, né, é um dos meios que as empresas, né, de transporte aéreo escolhem, né, para atualizar a frota das aeronaves. E além de ser um custo fixo mensal, o arrendamento traz custos, né, de operação, seguro, manutenção, conforme as recomendações do fabricante, né? E também prezando, né, as condições de devolução no final do contrato. E dessa forma, elas operam as aeronaves com uma alta taxa de utilização, sem considerar os custos a serem pagos no final do contrato do leasing, né, com as revisões que são necessárias, cheques necessários para atingir as condições de devolução, né, na grande maioria dos contratos. Então, a literatura não apresenta uma solução para que essa escolha do dimensionamento da frota, né, que lide com uma abordagem sistêmica, levando em consideração a utilização das aeronaves e os elementos, né, do suporte integrado do produto por todo o ciclo de vida. Então, a hipótese que eu trago no meu trabalho é: se ocorrer a modelagem da suportabilidade como um todo e o teste de diferentes cenários de taxa de utilização das aeronaves, então é possível concluir qual a melhor estratégia de dimensionamento da frota, visando o menor custo, né, dentro desse ciclo de vida como um todo. A metodologia se inicia com o estudo do problema, né, para detalhar esse problema e trazer as peculiaridades envolvidas dentro dele. Depois foi feita uma revisão da literatura, em que eu trago os conceitos de suporte integrado ao produto, arrendamento, o que envolve esse arrendamento, esses contratos de leasing, alguns métodos de solução, e a partir dessa revisão foi escolhido um método de solução, né, que é uma modelagem seguida de uma simulação e seguida do cálculo, né, dos custos, utilizando um pacote, né, de softwares de gerenciamento do ciclo de vida chamado SwitchOps, né, da empresa Sistecom. E o algoritmo, né, utilizado nesse pacote de softwares, ele é baseado na técnica conhecida como Metric, né, que é uma técnica de cálculo de estoque multi-escalões. E primeiro, inicialmente, eu faço a modelagem da infraestrutura de suporte, da frota e da operação, né, do conjunto desses três. Depois faço uma simulação, né, da infraestrutura, do suporte, da frota e da operação. E por fim, eu faço o cálculo dos custos do ciclo de vida desses sistemas. E aí, dentro desse estudo de caso, eu faço uma comparação entre duas estratégias de dimensionamento e utilização da frota, para saber qual seria melhor, né, frente aí ao indicador de disponibilidade, né, e de custo, né, e levando em consideração na modelagem, né, toda essa questão, essa visão sistêmica do suporte integrado do produto. Então, trazendo um pouco, né, das premissas do que foi modelado dentro desse trabalho, o caso é derivado de um projeto real, se limita a 20 componentes reparáveis devido à restrição de licença do software. O requisito de disponibilidade escolhido foi acima de 90%. O projeto original possui 25 aeronaves e essa é a primeira estratégia testada, tá? A estratégia 2 testada é o sistema com 25 aeronaves mais um incremento de 3. Né? A taxa de utilização média do sistema, né, como um todo, né, de toda a frota, é 0,74, considerando hora operação por hora calendárica. Os horizontes de operação, como eu mencionei anteriormente, testados foram 5, 10 e 15 anos, e o sistema é composto por 4 bases operacionais, que eu chamei de OP1, OP2, OP3 e OP4,
suportadas por um parque de manutenção, né, que eu chamei de PAMA, responsável por armazenar os materiais e enviá-los para o centro de reparo, ou centro de reparo nacional, ou centro de reparo externo. Trouxe algumas informações, né, como a descrição das manutenções preventivas que são realizadas, os tempos e custos de transporte entre as estações, dados básicos dos componentes das aeronaves, e aí a gente pode seguir com os resultados. Apesar dos diferentes períodos de operação analisados, o software apresenta um resultado estático e determinístico. Dessa forma, o comportamento das curvas de máxima efetividade de custo são semelhantes em todos os cenários, com a diferença, né, na quantidade de estoques a serem adquiridos e no orçamento a ser gasto. As curvas de máxima efetividade de custo podem ser observadas com destaque para o ponto acima de 90% para o sistema com 28 aeronaves. Então, para um resultado estático e determinístico, o acréscimo de 3 aeronaves à frota, mantendo-se o mesmo esforço aéreo, sugere-se um descolamento, né, da curva de máxima efetividade para cima. Então, ou seja, né, isso acaba indicando que uma disponibilidade um pouco maior pode ser alcançada, mantendo-se, né, o mesmo custo, né, com uma estratégia, né, de 28 aeronaves. Os resultados encontrados para a simulação dos 2 primeiros anos de operação no Simlox, para os 3 cenários 5, 10 e 15 anos, eles obtiveram o mesmo resultado, né? A explicação encontrada para que isso tenha ocorrido é devido ao fato de que nos 2 primeiros anos, ambos os sistemas, tanto de 25 quanto de 28 aeronaves, ainda não haviam atingido, né, a quantidade de horas voadas elegíveis às grandes manutenções. Então, os valores de disponibilidade apresentados, eles são discrepantes, né, em relação àqueles encontrados pela modelagem matemática feita pelo Opus. De qualquer forma, essa observação não interfere no objetivo maior desse trabalho, que é apresentar as diferenças de disponibilidade versus custos frente a diferentes dimensionamento de frota, né? E, independentemente do período de operação, ao acrescentar mais aeronaves, a quantidade de atividade de manutenção preventiva e reparo também aumentaram, um resultado já esperado. Com os dados das simulações realizadas no Simlox, desses 2 sistemas, desses 2 projetos, né, de dimensionamento de frota, foi calculado os custos no ciclo de vida para essas 2 estratégias. A diferença encontrada nesse cálculo de ambas as frotas demonstra que a estratégia de adquirir mais aeronaves e distribuir o esforço aéreo de forma que as operações sejam mais saudáveis pode trazer uma disponibilidade maior e um custo menor. Como dá para ver ali, né, no primeiro gráfico, né, que é um período de 5 anos, teve uma diferença de 1%, né, nos custos do ciclo de vida. Claro que essa diferença foi diminuindo, né? Então, analisando esses resultados obtidos pelo software Catlock, em ambos os sistemas, percebe-se que o mesmo, ao adicionar 3 aeronaves à frota, mantendo-se o mesmo esforço aéreo, há uma redução nos custos, né, do ciclo de vida para todos os períodos modelados. Como conclusão, eu entendo que o estudo foi bem sucedido, né, alcançou o objetivo, confirmando que nesse estudo de caso, né, nesse caso trazido por mim, a identificação da melhor estratégia de operação para um sistema de suporte logístico integrado, ele deve ser feito, né, por meio da modelagem desse sistema, levando em consideração a gestão, né, desses 12 elementos de suporte, com o objetivo de reduzir os custos, né, e otimizar a disponibilidade. Apesar da limitação né, das limitações encontradas no escopo, os resultados indicam um grande potencial para a aplicação do modelo, né, como ferramenta no gerenciamento, né, e apoio à decisão. Como principal contribuição desse trabalho está a apresentação de um método para dimensionamento de frota para operações aéreas, né, à luz da visão sistêmica do suporte integrado do produto, uma vez que a literatura não traz um método que considere, né, esse sistema de suporte como um todo, né. Então, tendo isso em vista, acredito que o trabalho foi bem sucedido, alcançou seu objetivo. Trago também para vocês aqui as referências utilizadas no meu trabalho. Muito obrigada